Louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus Cristo? Aleluia. Nós temos motivos para estarmos alegres na presença desse Deus. Aleluia. Eu tenho motivos de sobra para hoje estar servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Confesso aos irmãos que estou um pouco cansado. Aleluia, devido à correria do dia a dia. Ontem pela manhã eu estava na consagração, e dali da consagração nós fomos para o Dia com Deus no Novo Horizonte, e de lá nós viemos para uma tarde de louvor que teve aqui, e dali nós fomos para Simões Filho. Eu disse: Simões Filho, a gente foi para uma vigília no São Gonçalo. Hoje pela manhã já fui para a Santa Ceia e estou aqui pela misericórdia do Senhor. Vamos também para o evangelismo à tarde. Eu já li no Cabula 7, foi só glória. Aleluia. Tudo isso por quê, irmão? Porque Jesus, ele me libertou, aleluia, das trevas. Aleluia, eu tenho mais que adorar este Deus. Aleluia, me lançar cada dia mais aos seus pés. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você que veio aqui nesta noite, venha com um propósito, aleluia, de adorar este Deus em espírito e em verdade, porque grandes coisas o Senhor ele já fez na sua vida e Ele tem para fazer mais ainda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 24 em diante. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 5: Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Eu logo entendo que você tem toda a liberdade para se expressar e adorar a este Deus. Louvado seja Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: propõe-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então tem joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, porque ao colher ao joio, não arranqueis também o trigo com ele. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória. Amado, levante a sua mão para cima e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quanto mais oração, mais poder. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor da glória, em concordância com a oração do teu Filho, da tua igreja, ó Deus, eu peço que, meu Senhor, que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha se apresentar e se revelar no meio do teu povo, por intermédio da tua palavra. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, eu te peço, meu Senhor da glória, ó Deus, derrama da tua graça, do teu poder,
e da tua unção no meio da tua igreja. Ó Deus, reveste-nos com as tuas armaduras no Espírito e nos cobre com o sangue do Cordeiro. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Amados e queridos irmãos, aleluia, nós acabamos de ler, aleluia, uma palavra muito forte, uma palavra gloriosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O título tem por a parábola do joio. Todos nós conhecemos esta palavra, aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava, aleluia, na beira do mar, pregando a sua palavra. A Bíblia diz no capítulo de número 13 do livro de Mateus, aleluia, que um certo dia Jesus de Nazaré, ele estava dentro da sua casa, e a Bíblia diz, queridos e amados, que tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele se retirou para fora e foi para a beira do mar, aleluia. E quando chegou na beira do mar, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se assentou agora, aleluia, no meio daquela terra. E a Bíblia diz, queridos e amados, que Jesus saindo de casa, ele vai para a beira do mar e se assenta, aleluia. Segundo a Bíblia nos revela, que Jesus assentando-se na beira da praia, a Bíblia diz que veio a multidão e começou, aleluia, a se formar para poder observar, aleluia, o que Jesus estava fazendo. Aleluia, como Jesus era sábio e prudente, Jesus começa a observar, aleluia, que aquele povo estava sedente, que aquele povo estava precisando de ouvir uma palavra da parte do Senhor. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Jesus assentando-se na beira da praia, aleluia, aquele povo começou a vir ter com ele. A Bíblia diz que quando Jesus percebe que aquele povo estava se aglomerando, aquela multidão começou a se formar, aleluia, para poder saber o que estava acontecendo na beira da praia. E a Bíblia diz que Jesus agora, aleluia, se levanta, aleluia, percebendo ele que a multidão estava grande, ele agora se retira, aleluia, do meio da multidão e vai, aleluia, caminhando. E quando Jesus agora, ele entra dentro da água, ele sobe em cima de um barco, aleluia. E quando ele sobe no barco, a Bíblia diz que todos ficaram de pé na beira da praia para poder aprender com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha vindo aqui nesta noite no propósito, e até mesmo você falou com Deus: olha, meu Senhor, hoje eu vou para a tua casa em busca de uma resposta, hoje eu vou para a tua casa porque eu preciso ouvir a tua voz. Jesus está dizendo para você, aleluia, que ele tem a palavra, aleluia, certa para a tua vida. A Bíblia diz que quando Jesus, ele sobe em cima daquele barco, a Bíblia diz que ele começa a pregar por parábola, aleluia, algumas coisas, aleluia, que se condizia, aleluia, ao futuro, aleluia, que estava por vir. Jesus começa a pregar por parábola, e ali ele começa a revelar coisas ocultas que somente quem estava em espírito podia entender. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a dizer uma parábola, que o semeador saiu para semear, aleluia, e quando este indo à beira do caminho caiu a semente, e a Bíblia diz que caindo esta semente à beira do caminho, aleluia, veio as aves do céu e a comeram, aleluia, levaram, aleluia. Logo entendo que Jesus estava dizendo, aleluia, que aquela semente que foi lançada, aleluia, na vida daquela pessoa, aleluia, simbolizava, irmão, a palavra do
desapercebido, está disperso, enquanto o inimigo, ele não dorme, ele não fecha os olhos. A Bíblia diz, irmão, que o diabo, em todo o tempo, ele está nos perseguindo, ele está nos, aleluia, nos rodeando, para querer nos derrubar na presença do Senhor. Aleluia, mas tem crente que está dormindo, está desapercebido. Eu já ouvi falar por aí, aleluia, nas igrejas, que os crentes, aleluia, estão brincando de ser crente. É que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, aleluia, que nunca é tempo de nós estarmos dormindo, nunca é tempo de nós estarmos desapercebidos, porque qualquer momento a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, só vai subir para a glória aquele que estiver ligado, aquele que estiver cheio, aquele que estiver com as suas vestes brancas, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o pai de família, ele retorna para o campo, aleluia, e quando ele volta para o campo, a Bíblia diz que os servos da casa, eles foram ter com ele, e quando chegaram até ele, eles começaram agora a dizer, aleluia, Senhor, o Senhor não plantaste uma boa semente no seu campo, porque então tem um cheio, aleluia. A Bíblia diz que aquele pai de família, ele começa agora a observar e dizer, foi o inimigo que plantou o joio no meio do trigo. O que me chama a atenção, aleluia, foi que o tempo foi passando, aleluia, foi decorrendo os dias. A Bíblia diz que a erva do campo cresceu e o joio agora apareceu. Sabe o que é que eu entendo? Aleluia, que o joio no meio do trigo, ele pode até parecer que é, ele tem até a aparência de que é trigo, mas é joio. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, aleluia, você pode estar como joio, mas o dono do campo, ele está te vendo e ele está vindo, e quando ele voltar, aleluia, a Bíblia nos fala, aleluia, que ele quando voltar, aleluia, com seus anjos, ele vai dar ordem, aleluia, para arrancar todo o cheio no meio do trigo. Ai, irmão, por que você está dizendo isto? É a Bíblia que nos fala, querido, aleluia. A Bíblia diz, queridos e amados, que aquele servo, ele diz, mas Senhor, deixa com que nós vamos e arrancamos o joio. E ele disse, não, deixa com que ambos cresçam juntos, aleluia, para que no fim da ceifa eu darei ordem aos becerreiros para arrancar primeiro o joio, aleluia, para que quando vocês arrancarem o joio, não arrancarem o trigo também no meio. A Bíblia diz que o Senhor da seara, aleluia, ele vai dizer para o ceifeiro, aleluia, para pegar o joio e atar ele em molhos, aleluia, para ser lançado dentro da fornalha, aleluia, de fogo eterno. Aleluia, sabe o que é que eu entendo? Aleluia, que tem muito crente que está dentro da casa de Deus, procurando contenda, procurando fofoca, falando mal do seu irmão. Eu quero te dizer uma coisa, o dono do campo está
Deus, porque a vós é dado o poder de ser revelado os mistérios do Senhor, mas a vós outros, eles não podem entender, porque eles estão com os ouvidos tapados, eles estão com os olhos vendados, aleluia, mas mesmo assim, aqueles discípulos estavam desapercebidos. A Bíblia nos fala, queridos e amados, aleluia, que quando Jesus ele dá esse discurso, aquela multidão que estava todos de pé observando, a Bíblia vai nos dizer que Jesus despede a multidão e manda todos irem para casa. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando Jesus despede a multidão, a Bíblia diz que Jesus volta para casa. E quando Jesus volta para casa, ele agora entra para dentro da sua casa. Os discípulos agora estavam com a mente confusa, eles não entendiam. Tem gente que está dentro da casa de Deus, todo dia ele vê a palavra sendo pregada, mas entra no ouvido e sai no outro. Todo dia ele vê falar, aleluia, que Jesus quer conserto, que Jesus quer compromisso, que o homem de Deus dentro da casa, ele tem que ter reverência, ele tem que ter compromisso na obra, aleluia, mas ele está disperso, como aqueles discípulos estavam dispersos. A Bíblia diz que quando Jesus vai para casa, eles foram até a casa aonde Jesus estava, e quando chegou lá, eles bateram na porta, aleluia, e Jesus abriu a porta, ele disse: olha, meus servos, o que é que vocês querem? Ele disse: olha, mestre, explica-nos a parábola do campo e do joio. Jesus disse: vem cá, meu querido, senta aqui que agora eu vou te dizer uma verdade. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus começa a revelar o profundo agora, aleluia, para aqueles discípulos. Jesus começa a abrir a boca dizendo: olha, meus filhos, os meus servos, aleluia, o homem que saiu para semear é o Filho de Deus, aleluia, a semente que foi lançada, aleluia, a minha palavra, aleluia, a semente simboliza os filhos do reino, aleluia, o campo, aleluia, representa o mundo, aleluia, é o inimigo que plantou a semente, é o diabo, aleluia, e o joio são os filhos do maligno, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar esta parábola, os olhos dos discípulos começaram a se abrir, e Jesus começa a dizer, aleluia, o diabo que plantou a semente no meio do campo para querer confundir, aleluia, a terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o salmista Davi escreveu dizendo no livro dos Salmos, capítulo de número 101, no seu versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e todo aquele que andar em caminhos retos, este me servirá. Aleluia. No livro dos Salmos 125, aleluia, Davi também escreve dizendo: eu levo os meus olhos para os montes de Sião, porque de lá me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Sabe o que é que eu entendo? O crente, como ele quer compromisso, ele vai atrás, ele começa a chaminar, ele começa a descer na olharia, ele diz: Deus, me mostra, me ensina, me explica, porque não estou entendendo. Os discípulos estavam dispersos, mas eles perseveraram, eles foram até o fim para poder saber, aleluia, o que estava verdadeiramente sendo pregado. A Bíblia diz que Jesus começa a dizer, aleluia, e a ceifa
aleluia, a consumação do século, aleluia, na consumação do século, eu mandarei os meus ceifeiros, que simbolizam os anjos do Senhor, aleluia, o cheio, são os filhos do maligno, aquele crente condendeiro, crente disperso, crente que só sabe falar mal e criticar. Jesus está dizendo, o dono do campo está voltando, aleluia, prepara-te, coloca na posição de trigo, porque o joio não vai prestar, a não ser para ser queimado, aleluia, por isso que nós temos todo o tempo que estamos ligados, porque o inimigo, ele está colocando o joio no meio da igreja. Quantas vezes eu já ouvi falar por aí, aleluia, que está vendo divisão, aleluia, pastores se separando de pastores, dividindo o ministério. Deus está dizendo, eu não entendo esse negócio, divisão não é de Deus, e um crente que faz divisão, ele é cheio, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele disse no livro do Apocalipse, que bem-aventurado são os que lavam as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus começa a dizer, os ceifeiros são os meus anjos, eu darei ordem a ele para pegar todo o joio, ele vai ser amarrado e lançado dentro do lago, aleluia, de fogo. Se tem crente desapercebido dentro da casa do Senhor, Deus está dizendo nesta noite, se coloca na posição de trigo, se levanta, começa a se humilhar, porque eu quero falar contigo, igreja, aleluia, igreja que desapercebida, o diabo está destruindo, mas eu creio em nome de Jesus Cristo que esta igreja é uma igreja que paga preço, é uma igreja que se humilha, é uma igreja, aleluia, que busca a palavra, é uma igreja que procura andar na posição. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu filho, a obra depende de você. Olha, se você não ajudar, quem é que vai ajudar? O pastor da igreja, ele não é feito de aço, aleluia. A missionária também não é feito de aço, aleluia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu dizendo, o suave é que os irmãos vivam em comunhão, aleluia. Mas muitos não querem viver em comunhão, ele fica com inveja, porque não prega, porque a irmã louva bonitinho. E meu filho, usa o que Deus te deu, para de estar olhando para o outro, para de estar criticando o seu irmão. Jesus quer te transformar, ele quer derramar o talento na sua vida. Eu me lembro que eu estava convertido, eu vi os irmãos pregando dentro da igreja, eu olhava para ele e dizia, meu filho, você prega tão bonito, me ensine como é, aleluia. Aqueles irmãos olhavam para mim, eu disse, olha, Vácio, eu só vou te dar um conselho, comece a descer a casa do oleiro, que você vai ver o que é que Deus vai fazer, aleluia. No livro de Jeremias, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus levanta Jeremias e coloca agora Jeremias para ir até uma nação, aleluia, que estava corrompida, o povo que estava com o coração enegrecido. Jeremias ainda mesmo não tinha experiência, ele olha para o Senhor e começa a dizer, ah, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, aleluia. Deus olha para Jeremias, ele diz, olha, Jeremias, não diga que tu passa de uma criança, aleluia. Tão somente abre a sua boca e eu vou te encher com o Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz que Jeremias foi profeta, aleluia, registrado na Bíblia, aleluia, como profeta, aleluia, que pagava
Salmos, aleluia, capítulo de número, aleluia, 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados dentro do inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus, aleluia. Mas o que me chama a atenção, aleluia, não é que Deus está dizendo, aleluia, que o ímpio vai para dentro do inferno, aleluia, mas também crente que está dentro da casa de Deus, louvando, adorando, pregando, sapateando, aleluia, mas Deus está de olho, Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas, aleluia. Ainda hoje eu estava vindo para cá, aleluia, vindo evangelista Tartes, ali no Cabo 7, e eu peguei o ônibus ali, aleluia, na entrada da Mata Escura, aleluia, estava tendo um evento no bairro da Sussuarana Velha. Eu acho que todos aqui sabem, aleluia, estava tendo um trio elétrico, aleluia, estava cheio de pessoas, e quando eu peguei aquele ônibus, o Espírito Santo de Deus, ele comoveu meu coração, aleluia, eu comecei a imaginar, aqui não está passando ônibus,